Começando mais um Pode Protagonizar, a gente sempre começa com um recadinho para você. Para acompanhar todas essas histórias inspiradoras, você precisa seguir a gente aqui na rede social do nosso Instagram e também se inscrever no nosso canal youtube.com/podeprotagonizar. E o recado importante da nossa Casa Mediterrânea, que é o nosso parceiro do podcast, que inclusive tem cupom de desconto para você conhecer os rótulos de vinhos muito deliciosos. É só colocar Pode Protagonizar no site da Casa Mediterrânea e garantir o seu desconto. Vai conhecer vinhos interessantes da região da Sicília. E celebrar a vida... Diversão garantida. Exatamente, celebrar a vida com protagonismo, não é mesmo, Ronaldo? Certa resposta, Danilo. E o nosso convidado de hoje é um protagonista, gente. Ele é cinéfilo, ator, apresentador, escritor e mais um monte de coisa que eu peguei um finalzinho aqui, 30 anos de carreira, eu falei para ele, de tudo isso que você faz, qual é o segredo da beleza? Porque ele tem uma cara de menino, Felipe Fogosi, tudo bem? Tudo bem, Dani e Ronaldo, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Né? Gosto muito de vocês, né? A gente já se conhece. E, enfim, vamos bater um papo aí legal. Que legal, que legal. Você sabe que o grande desafio, né? A gente fala muito aqui de protagonismo e tudo mais, mas esse é um desafio na vida de todo jovem. Fala assim, cara, o que eu quero da minha vida? Né? Pelo que, enfim, a gente sabe, tua família não tem uma origem artística, você não tem grandes caras assim... próximos ou assim. tem? Não como a sua. Mas assim, meu pai ele era gerente de marketing e minha mãe ela foi manequim. Chegou a desfilar para o Clodovil, para o Denner e tal, chegou a desfilar para o Dior. Aliás, os dois vestiram minha mãe, sabia? É mesmo? Era a única pessoa que conseguia... Olha só. Então, eles eram assim, né, classe média, mas minha mãe era de Santos e quando veio para São Paulo, né, quando os meus pais casaram, eles vieram para São Paulo. Eu não lembro exatamente como foi a história de como ela começou na época. Ela falava que era manequim, na época não era modelo, né? Modelo manequim. Literalmente manequim. E então ela fez várias coisas e tal, desfilou muito, né? Mas não foi para o teatro, não foi para a TV. Não, ela chegou a fazer um filme chamado A Idade do Lobo, nos anos 70, com, acho que era o Raul Cortez, se não me engano. Então já vem da família. Meu pai fez filme com mas Raul ela fazia, acho que um papel pequeno, assim, né? E o que aconteceu? Ela fazia muito comercial também, e quando eu já tinha nascido, eu sou de 74, muitas vezes ela me levava para o trabalho, porque às vezes não tinha com quem deixar, e me levava pequenininho, 3, 4 anos, e aí meu primeiro comercial, acho que eu tinha isso, 3 anos, porque o pessoal, né, via produtor e falava, pô, deixa ele, não quer ele fazer, obviamente eu não sabia de nada, mas ele falou, não, então eu fiz... Brinca aí. Era literalmente, para mim era tá brincando, né, e como to play, né, em inglês, atuar é isso, né, o verbo é play, em francês inclusive é jouer, que é a mesma coisa, né, e... Então, foi o lançamento do picolé de limão da Que Bom. Olha. Sou eu, tenho ainda o banner do ponto de venda, de que ficava na padaria, eu ainda tenho em casa. Que enfim, legal. Nessa época eu fiz alguns comerciaizinhos assim, até que chegou uma idade que eu... Porque para mim era brincar, eu tava literalmente, eu não entendia que era era um estúdio e tal, mas eu tava brincando. E aí chegou um momento Mas durante a adolescência você fez alguns comerciais também? Então, mas isso foi acho que até 5, 6 anos, assim. Aí eu não quis mais. Mas o que aconteceu? Eu sempre tive uma coisa que eu acho que não é minha, mas é do ser humano, de história. Assim. Eu sempre, né? Claro, eu gostava de ir no circo, gostava de ir no zoológico, mas assim, cinema era... O primeiro filme que eu lembro que eu fui no cinema foi O Campeão, do Zeffirelli, que era um filme adulto que o meu pai eles não tinham babá. E me levaram... E eu lembro que o filme é triste, eu não vou dar spoiler aí pro pessoal, mas assim, no final... Não, mas é um clássico. É um clássico. E eu abri o berreiro, comecei a chorar, mas enfim, cinema. E depois eu peguei aquela coisa do videocassete no Brasil, quando chegou o videocassete. Então, assim, claro, né? Via desenho também, lia quadrinho, que é uma coisa que, quem diria, depois eu vim fazer quadrinho, mas assim, era sempre essa coisa de história. Sempre viver as emoções de um, sei lá, um universo distante, seja onde for, né? Viver se colocar, né? Ver com os olhos de um personagem uma história, isso para mim sempre me encantou.
né? Independente da mídia, do que seja. E claro que não tinha um pensamento elaborado, racional, era simplesmente emoção. Mas já era um talento ali despertando, né? Era uma... Então, quando você fala assim, né, foi a tua vocação, sim, né? Mas não era racional, né? Eu nunca cheguei um plano de carreira assim, né? Não, em tanto tempo eu quero fazer isso. As coisas foram naturalmente acontecendo. Então, por exemplo, eu morei num condomínio aqui, né, em São Paulo que eu tinha uns amigos e a gente, na época, pegava a câmera de VHS e refazia as cenas dos filmes que a gente gostava. Olha, brincadeira. exercício maravilhoso. Que legal. Mas ninguém, moleque, 11, 12 anos, entendeu? A gente não tinha ninguém sabia nada de Despretensioso, mas aquilo que funciona. Não, era isso. A gente queria... E a gente fazia cenas... estendia o filme, entendeu? Então o filme não. A gente criava, né, com os personagens e tal. Hoje daria um ótimo conteúdo isso no Instagram, Sim, com né? certeza. Versão estendida do filme. Exato. E aí também... as coisas na vida são muito interessantes, né? Tinha um pet shop que a gente levava, né, o nosso cachorrinho na época, que eu também sempre fui, não sei, sempre tive uma coisa com cachorro, assim, sempre fui, né? Filipe é amigo dos cavalos, mas o negócio para mim sempre foi com cachorro, assim. Então eu gostava tanto quando ia lá no pet shop, que era grande, né? Era lá na Berrini. Eles tinham a parte de trás com os canis assim, de hotel e tal, e eu sempre levava o meu, mas eu queria, entrava e ia brincar com os cachorros e tal, e daí com os 13 anos o veterinário, que era ele, chegou para mim e falou, cara, ele gosta tanto, não quer nas férias passar aqui, trabalhar aqui, então foi meu primeiro emprego, de certa forma, não ganhei nada, mas assim, então aprendi durante as minhas férias de janeiro. Todo dia eu ia lá trabalhar. E os caras me botavam para limpar canil mesmo, entendeu? Limpar cocô e dar banho no cachorro, sabe? Não tinha, né? Eu aprendi mesmo, vinha o cachorro cheio de berne, tem que tirar berne. Eu ficava assim, nossa, né? Tadinho do cachorro. Quase virou um veterinário também nisso. Não, mas assim, mas foi assim. Daí eu gostei de trabalhar. Daí no Natal seguinte... Né? Esse condomínio tem o Portal do Morumbi, tem um shoppingzinho em frente que tinha todo mundo meio que se conhece, né? Tinha um café, depois da Lia, que acabou virando, ela fez um restaurante e tal, mas era um café. E aí, eu e os meus amigos, a gente já com 14 anos, já querendo ganhar um dinheirinho no final do ano, ela falou, quem quiser pode vir trabalhar aqui no Natal. E aí, no Natal, eu falei, bom, vou trabalhar. Então, fui ser garçom, tirar café, aprender a tirar café e tudo 14 anos. Né? Que legal. Ganhando, né, para ganhar um dinheirinho. E aí, eu tinha a locadora que eu ia, literalmente, todo dia eu chegava da escola, todo dia eu batia ponto na locadora. E logo depois, né, passou o Natal, naquele ano seguinte, a gerente da locadora um dia falou, vem cá, você não quer trabalhar aqui? Gente, sério? Todo acaso surgiu não, um porque emprego. saiu uma pessoa, ela falou, cara, você tá aqui todo dia assim, você ganha pelo menos, porque você né? Uau, e eu falei, cara, daí eu tirei minha carteira de trabalho. Então eu vinha da escola e foi assim que eu comecei a ir, de novo, essa coisa do cinema, porque para mim era pegar filme de graça. Eu ganhava um salário ainda, levava final de semana assim, 6 filmes, eu passava a noite, virava a noite vendo filme. E eu digo que foi minha primeira faculdade, porque depois eu fiz FAAP e tal, morei fora, fiz o CLE, mas eu digo, a primeira vez que eu tive contato com Orson Welles, com Visconti, Godard, Antonioni, filmes porque antes eu só via filme, né, cultura pop americana. Então essas outras cinematografias assim que sabe, eu lembro que nessa época eu via às vezes uma caixinha, né? Era época de caixinha, né? E eu tinha quase que medo daquilo. Eu achava que eu não era capaz de Tipo um Laranja entender. Mecânica ali, no Kubrick. Tinham filmes assim que eu nem sabia do que se tratava direito, mas tipo, Cidadão Kane, eu via aquela, eu falava, cara, eu não sei se eu tô preparado para ver isso, assim, E daí depois você vê o filme e você fala, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Mas às vezes eu tinha... Então daí fui ver, Wim Wenders, enfim... Tanto que quando depois eu fui fazer a faculdade, né, assim, tinha aulas que eu, né, tava gabaritava, porque eu falei, bom, já vi tudo isso, né, que a galerinha tava tendo contato pela primeira vez. Então foi muito importante na minha formação isso. E logo depois o que aconteceu aí,
essa ética de trabalhar e que eu aprendi jovem me ajudou, porque, né, meus pais separaram quando eu tinha 10 anos, durante uns anos a gente ainda tinha uma certa qualidade de vida e tal, mas aquela coisa, né, separação, vende imóvel, né, meio que dilapida o patrimônio que tem, e em pouco tempo, assim, a gente estava passando dificuldade, assim, né, literalmente, né, tendo que vender carro, e na época tinha... Né, lembra, linha de telefone era investimento, vendendo linha de telefone. Você então, colocava assim, no imposto de renda. Então, tanto que os meus últimos anos, né, de colegial foi de bolsa de estudo, porque a gente não tinha dinheiro para pagar, mas eu era um bom aluno e já tinha os outros anos, então eu consegui bolsa. Mas assim, enquanto eu tinha, né, meus amigos, a gente fala playboy na época, né, meus amigos assim, filho de dono de hospital, filho de dono de colégio, eu ia de ônibus. Mas tudo isso foi bom para mim. Tudo isso foi amadureceu, cresceu. Tudo isso me fez amadurecer. Forjou caráter. Forjou caráter. Que depois, a gente falou um pouquinho antes aqui, de várias demonstrações de caráter e de ética que você teve publicamente, e que para você é uma coisa que foi super natural, mas para quem tem um olho mais, talvez, atento, tenha percebido esses teus valores, né? Ronaldo, eu acho que assim, todos somos falhos, né? Claro que sim. Sim. Somos humanos. E somos humanos e graças a Deus, assim, eu tive uma boa educação dos meus pais, mas tem coisa que é só quando a gente realmente passa pela experiência que você sabe como é que eu vou reagir nessa experiência, né? Nessa situação. Porque tem uma coisa é teórica, né? Outra coisa é a prática mesmo, né? Como é que você vai reagir quando você chega em encruzilhadas ali, né? Então, uma coisa simples, por exemplo, né? Eu tinha, né? E era um condomínio de classe média, média alta, então... Super famoso, né, em São Paulo. Alguns amigos meus nessa idade já começaram a se envolver com droga. Né? Inclusive, né, trouxe um dos livros aqui para vocês. Que sensacional esse seu projeto. Que, né, eu vou aproveitar e já falar um pouco. Bom, vou te contar um pouco, terminar essa história, depois eu falo. Mas, enfim, o que, por exemplo, um dos nossos amigos de adolescência faleceu com 33 anos, assim, excesso de droga. Morto por traficante, entendeu? Meu Deus. Então, e era um cara que tinha um futuro brilhante, era um cara, assim, super inteligente. Que não dá pra gente dizer se foi falta de base familiar, da estrutura. Não. Eu acho que não então, dá pra... E esse é o tipo de coisa, assim, que eu não tem como, para mim, falar da vida sem crer em alguma coisa. Sem né? Deus. Eu acho que se a gente está falando em propósito, né, esse pensamento ateísta que foi, né, forjado aí, de certa forma, recentemente, desde o iluminismo, né, criou um dano terrível na sociedade que a gente vive até hoje, né? Essa falta de propósito, que isso leva ao niilismo, o ateísmo necessariamente, Concordo. porque você não tem propósito, você não tem, né, o que chama de telos, né? Você não tem né, no grego você não tem um final, você não tem, a vida vira simplesmente o quê? É o tal do hedonismo, né? Mas só mistura de hedonismo com niilismo, que Exato, é o nada, né? É o nada. Enfim, é o nada e viver superficial, né? E isso tem muita gente que lucra muito com isso, porque claro que sim. Se você vive numa sociedade puramente de consumo, né, tem muito dinheiro a ser ganho, né, com quem não tem uma estrutura interna assim para falar não, porque, né, as pessoas acham que a liberdade usar droga é a minha liberdade, não, você está sendo escravizado por uma cadeia de negócio, né? Você vai ser... E ainda por cima você coloca a sua família, o seu entorno, numa situação muito complexa. Tudo. Difícil de sair, além da tristeza. destruição da própria vida, né? Bom, então deixa eu aproveitar que a gente já está falando isso aqui. Diga. Mas assim, vou dar um pulo, né, no tempo e em 1999... eu comecei a fazer TV em 92, eu já estava com uma carreira bem estabelecida e tal. Eu estava fazendo uma peça aqui em São Paulo que era Qualquer Gato Vira-Lata, tem uma vida sexual, né, do Juca de Oliveira, com a direção da Bibi Ferreira. Mas eu já tinha feito a faculdade de cinema, eu já estava escrevendo e tal. Mas aqui no Brasil, assim, se você desponta publicamente como
ator, você geralmente não pode fazer mais nada, né? Todo mundo pode ser ator, jogador. Agora, ator fazer outra coisa é meio que mal visto. Então, eu meio que não falava para ninguém. Eu ficava, né, escrevendo, guardava as coisas para mim. Já tinha colaborado no Jornal da Tarde, já escrevendo alguma crítica de cinema e tal. Mas os meus roteiros, assim, eu preservava, assim. E aí surgiu esse concurso do Ministério da Cultura. E eu falei, bom, é uma oportunidade de eu... Porque você se inscrevia de forma... Quer dizer, claro, tinha uma ficha de inscrição, mas você enviava o teu texto de forma anônima. Você não... Né, o texto ia sem o nome na capa. Que legal. Tá? Então, no registro lá tinha de quem era, mas assim, os jurados não sabiam quem era. Então, eu falei, vai ser uma forma de eu mesmo ter uma avaliação, uma avaliação saber. Se é bom ou não, sem ter, vamos dizer, preconceito contra, nem um bias a favor, né? Nem um viés. Nenhum viés positivo ou negativo. Enfim, e aí eles deram o tema você tinha que abordar a questão da droga, porque naquele ano o Ministério da Saúde estava fazendo a campanha nacional contra a droga, né? Isso que eu falo, né? Olha como, né, em 20 anos a gente saiu do governo fazendo campanha contra a droga, agora com políticos falando a favor da droga, né? Mas enfim. Então, eu acabei ganhando, né? Tinha quase, acho que 5 mil textos inscritos e eu ganhei. Para mim foi uma validação pessoal, né? Daí fui a Brasília receber lá, era o ministro Jobim na época. Que legal. E então foi uma coisa que sabe, eu falei, é bom, não é porque é o cara da TV, né? E isso que inclusive me incentivou a passar 2 anos nos Estados Unidos lá, me aprimorando. Eu, né, dei uma pausa na minha carreira aqui, porque eu falei, não, eu quero investir nisso, era uma coisa que eu sempre quis fazer também, de morar fora, ter essa experiência, mas naquela idade que geralmente o pessoal vai, né, da adolescência, eu tava tendo trabalhar, né, não tava pegando não tinha busão. dinheiro, tava pegando busão. Então foi um sonho que eu guardei. Daí quando eu já trabalhava e tinha condição, eu falei, não, eu vou fazer. E sonho não envelhece, né, gente? Não, ao contrário. E, enfim, então, né, isso nasceu como peça de teatro. E aí, enfim, fui para os Estados Unidos, voltei dos Estados Unidos, comecei a escrever vários roteiros de cinema para cinema. Em 2000, e daí vi que a realidade aqui no Brasil não era tão fácil de se produzir cinema, né? Muito caro, uma panela também, até você conseguir entrar na panela como roteirista ou como produtor, assim, difícil. A gente sabe. Né? Eu vou contar uma história agora que finalmente, né, ano passado a gente filmou o meu primeiro longa como autor, que vai sair esse ano aqui. Que legal! Que também é isso, né? Mas olha, anos, às vezes para mim demorou... Que gênero? É uma comédia romântica, chama Rodeio Rock. Aborda o mundo do sertanejo, é muito legal. Enfim, Lucas Luco, Carla Dias, um elenco... enfim, estou muito feliz com o filme. Agora o segundo semestre sai, né? Mas aí que tá. Vai pro cinema? Demora... Vai pro cinema? Vai pro cinema, Demorou 23 anos para conseguir emplacar um filme. Fazer um filme como roteirista, né? Mas... E aí, em 2009, eu já estava vendo essa dificuldade e foi quando eu tive pela primeira vez a ideia de... né, os filmes da Marvel já estavam acontecendo. Eu falei, poxa, estão adaptando tanto quadrinho para cinema. Quadrinho que é uma coisa que eu leio desde criança. Meu pai lia quadrinho, né? Então, antes de eu ser alfabetizado, já me davam quadrinho. Eu falei, por que eu não faço o caminho contrário de pegar os meus roteiros e adaptar para quadrinho? Só que ainda eu não sabia muito bem, não sabia o caminho das pedras, como fazer, contratar artista... E também não tinha financiamento coletivo, que é uma ferramenta que facilitou demais. Então, em 2014, foi quando eu finalmente consegui lançar o primeiro, né? Fiz a campanha em 2014 do Aurora, que foi meu primeiro, que é uma ficção científica, que eu tinha escrito em 2000 quer dizer, comecei a escrever em 2004, levei alguns anos. Esse menino. Enfim, mas é o que você falou, às vezes tudo demora, tem uma gestação, e quando você sabe? está contando aqui, né, quem está ouvindo fala, nossa, mas quando cada processo ali, quando você está no seu desafio, naquilo, a ansiedade de acontecer, você fala, às vezes pensa, o filme, por exemplo, 23 anos para acontecer, você falou assim, não vai dar mais? Teve um momento tem coisas que às vezes que enquanto... É tal coisa, né? É o sucesso repentino que as pessoas acham que durou 30 anos, né, para fazer. Mas assim... Que legal que você escreveu esse negócio semana passada. Exato, né? Mas seus pais com um papel fundamental, né? Você falou, seu pai te dava os quadrinhos para você ler. Então, assim, sempre tem um reflexo, um incentivo familiar.
Eu acho que já aconteceu várias vezes de eu estar, sei lá, numa festa, de repente, e alguém, né, começar a conversar comigo e falar, poxa, eu queria ter sido músico, eu queria ter sido, sei lá, jogador, e eu acabei indo pelo caminho mais seguro, ou pela pressão da família, né? Então, por um lado, eu nunca tive essa pressão, né? Meus pais, a única coisa, eles cobravam era que eu fosse empenhado, né? Um bom aluno, mas nunca me falaram, não, você tem que fazer isso, tem que fazer, porque eu acho que a probabilidade de você ser bem-sucedido na tua vocação é muito maior do que se você pensar utilitariamente, no sentido, não, eu vou ser, sei lá, um advogado porque eu vou ganhar dinheiro e, né, isso eu acho que era um pensamento antigo. Eu penso uma coisa assim, que a gente passa desafio de qualquer maneira. Exato. Então que seja fazendo o que a gente gosta, porque Sim. altos e baixos a gente vai ter na vida. E trabalho é trabalho, né? Exato. Por mais que, né, para quem não conhece o mundo da TV, você tem trabalho, você passa ali pra caramba, né? 8 horas no mínimo, eu já cheguei a gravar 17 horas seguidas, você tem que chegar em casa, decorar, né? Então é bem cansativo. Então o trabalho em si já exige. E se você não faz aquilo que te realiza, que te dá prazer, né? Quantos por cento da nossa vida a gente gasta no trabalho, né? Então, se você não faz aquilo que realmente... Então, eu me sinto muito privilegiado de, no Brasil, né? Tenho 30 anos de carreira na TV, né? Eu já tenho um pouquinho mais, se começa a contar com o teatro, mas assim, viver de arte no Brasil realmente é difícil, não é fácil. Então, desafiador. até hoje, né, eu consegui estar trabalhando, porque eu tenho alguns amigos que fizeram novela comigo e foram fazer outra coisa, porque não é fácil mesmo. Então, é um privilégio, assim. Felipe, eu queria costurar 3 coisas aqui. Primeiro, se a gente puder voltar um pouquinho no tempo, e enfim, o início que a gente começou a falar, do desafio que é de um jovem descobrir, de fato, a sua vocação, aquilo que motiva, etc., apesar de todos os demais desafios que estão aí nessa escolha, né? Ou escolhas verticais de família, o sujeito é advogado porque o pai é advogado, ou médico, enfim, ou entra nas carreiras aí da moda... de fato, falou, puxa vida, eu escolhi alguma coisa e pude me aprofundar. O segundo que é o papel dos pais, dos nossos mentores, de falar, cara, se é isso que você quer, eu te ajudo aqui, faça a sua parte, né? Que eu acho que também é um outro desafio super importante, nem todo mundo tem isso, acho que é um privilégio. E o terceiro, que acho que passou talvez meio despercebido aqui, que assim, virou meio jargão, mas... Eu, como gosto muito de filosofia, eu acabo correndo o risco de me repetir, mas assim, não importa o que a vida faz com você. O que importa é aquilo que você faz do que a vida faz com você. Né? Então, cara, você tinha uma vida confortável, etc., teve que subir no busão, Playboy indo para Disney, e você, enfim, se desafiando, e aí você, de fato, conseguiu... o resultado, né, de todo esse esforço, que eu acho que essa é uma jornada de herói, essa é uma jornada de protagonismo, que é o que a gente resgata muito Talvez aqui. Esse segredo de não parar para lamentar, né? Tá aí o problema, pega, assume, independente da fase da vida, da idade. É muito interessante porque, assim, 15 anos foi uma idade seminal para mim, porque... Foi quando você foi para o teatro? Foi quando eu comecei a fazer o curso de teatro, né? Que tudo isso tem uma história, né, muito interessante, assim, e foi num ano que eu me tornei protestante, né? Que eu virei evangélico. Então, para tornar tudo mais dramático, minha mãe desenvolveu uma doença do coração chamada calcificação da válvula mitral. Ela teve febre reumática quando era jovem. E então é uma doença que né, uma das válvulas do coração vai endurecendo, calcificando, né, e vai parando de bater. Então ela tinha um diagnóstico, sim, de tipo 6 meses de vida, assim, uma coisa. Então já não bastava a gente estar passando um problema financeiro. De repente eu, né, com 15 anos, minha mãe agora talvez, né, possa morrer, assim. Então foi bem complicado. E naquele Natal a gente estava fazendo compras de Natal. E ela reencontrou um amigo que era amigo dos meus pais na época, eu não era nem nascido. E ele tinha se convertido, né? Aquela coisa, não se viu há muitos anos, mais de 10 anos. As coincidências que não são, né? E daí falou assim, como é que você tá? E papai conta. E minha mãe contou. Eu tava junto com ela, dentro da loja, né?
Eu conto, poxa, então eu tô com isso, talvez eu tenha que operar e tal. E dentro da loja o cara chegou e falou assim, não, você acredita em Jesus? A gente era católico, ela falou, não, acredito. Não, mas ele falou, não, você acredita que ele pode te curar? Ela falou, não, eu acredito. Ele falou, então eu quero fazer uma oração com você. E eu, do lado ali, né, dentro, o cara não tá nem aí, que a gente tava dentro da loja, e ele, enfim, né, fez essa oração com ela. E as orações protestantes costumam ser fortes, né? Assim, são... Não, na verdade, é porque é bíblico, né? É bíblico, é você crer no que a Bíblia diz, né? Que é a tradição judaico-cristã que criou tudo que a gente vê de sociedade, né? De lei, nasce daí. Enfim, e ao mesmo tempo, olha só que engraçado, né? Eu já trabalhando na locadora, né? Eu estava querendo voltar a fazer comercial. E ela falou com esse cara, falou assim, poxa, é porque na época que ela era manequim, que ele trabalhava também com produção e tal, falou, pô, meu filho estava querendo, né, sei lá, fazer teatro, não sabe onde. E foi esse cara que me falou, olha, você tem que já fazer um teste lá na Célia Helena, ele que me deu o endereço, eu nem sabia. Ainda foi na Célia Helena. Na Célia Helena, e ainda ela viva, eu tive aula com ela e tal, com a filha dela, Elígia Cortez e tal. Mas ele falou, você tem que, tipo... E quando eu fui no dia seguinte, era o último dia de inscrição. Então, tem uma série de coisas que... E isso desencadeou também toda a minha vida, né? Vendo a sua vida assim como observador, né? Sim. De cima, você deve olhar para cá. Tudo acontecendo no momento certo, com as pessoas certas. Nesse momento foram duas coisas assim muito importantes na minha vida, né? Tanto a minha conversão, quanto a entrada no teatro... E era na Liberdade, o Célia Helena. Né? Agora, hoje em dia, aqui é no Itaim, na São Gabriel. Mas eu saía lá do Morumbi, pegava 2 busão, saía do colégio sem almoçar, pegava 2 ônibus, mas tudo isso para mim era feliz da vida. Era aventura, sabe? Era aventura de estar... O mundo estava se abrindo, assim, sabe? Aquela sensação de... enfim... E comecei a fazer comerciais, porque já tinha na minha classe o Marcelo Médici, sabe, o ator. A gente era da mesma classe, né? Tinha um pessoal que já era um pouco mais safo do que eu, no sentido de ir fazer teste e tal. Então eu comecei, peraí, né? Comecei a ver o pessoal já indo fazendo, falei, não, quero ir também. E comecei a fazer teste. Então, né, de novo, eu estudava de manhã e... Né, trabalhava também, dava aula particular, trabalhava na locadora e mesmo assim, e aí quando conseguia um horáriozinho, rodava a cidade indo atrás de produtora. Você chegou a dar aula particular, é isso? Dei aula particular. Tá vendo, gente? Disciplina. Quando vocês olham e falam assim, olha o rostinho bonito na TV, ele tá lá por acaso. Ele fez novela. Olha a relação que é até você ter um espaço. Né? Não, e é isso, porque o dinheiro que no começo era para mim, depois foi para pagar aluguel, porque a gente, né, tinha vendido nosso apartamento, não tinha mais... E minha mãe também não estava conseguindo, então... O que começou como diversão para mim de trabalhar... Virou uma responsabilidade. Virou a responsabilidade. Você virou chefe de família. Virei arrimo de família, Você é filho único, né? Não, eu tenho um irmão mais velho. Mas depois, quando eu comecei a fazer os comerciais, né, daí entrava um cachê, era uma gordura que dava, às vezes, 3, 4 meses. Era melhor, né, gente? Eu fiz uns filmes grandes, assim, né? Até hoje tem aí na internet, volta e meia o pessoal me marca aí em alguns comerciais na época que... Eu fiz um da Danap na época que ficou 2 anos no ar, assim, enfim. Eu lembro desse. Tinha vários comerciais, assim, Laca, fiz muito McDonald's, Bob's, Coca, Fiat, enfim, grandes, Bradesco. Fiz quase 100 comerciais nessa época. E foi bom que foi me dando cancha de estúdio. E eu ainda sem saber que eu ia conseguir trabalhar como ator profissional. Isso a gente está falando... 89, 90, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Isso pré-internet, pré-TV a cabo, né? Então, para mim, a ideia de ser ator profissional era muito distante, porque era só a Globo que fazia, né? Eu aqui em São Paulo, era igual, tipo Hollywood, assim, a distância para mim, né? Né? Não tinha... Hoje em dia tem rede social, tem, né? As pessoas fazem o seu conteúdo, não tinha isso naquela época, né? Não tinha Record fazendo novela, não tinha... A Manchete já tinha parado de fazer novela, então... SBT nem fazia. Enfim, e aí eu continuava fazendo as coisas, só que chegou na idade lá dos 17 anos de ter que, né, vestibular
E a coisa que para mim era mais factível era fazer publicidade, porque eu pensava, bom, é o que eu consigo, que vai mexer com criatividade, né? Eu sempre desenhei, eu pensava que eu ia ser um diretor de arte. Na época eu tinha uma namorada, ela tinha um tio que tinha uma agência de médio porte, e eu estagiei alguns meses lá sem ganhar nada, mas né, só para ver como era. Na época fazia pestap, era tudo à mão, não tinha nada em computador, e também já me quebrou qualquer romantismo que eu tinha, porque você né, vinha um briefing lá, você fazia, né, com o maior carinho, cuidado, né, esmero ali. Qual que é a palavra do jargão que me fugiu agora? Você fazia o layout ali e ia para reunião com o cliente e voltava tudo rabiscado, porque o cara, não, muda isso, muda aqui. E daí tinha aqueles caras velhos de guerra, 50 anos ali, os caras já não... E eu falava, não, não, isso aqui para mim eu queria guardar, porque eu guardava os meus desenhos, eu ainda tenho caderno de desenho com 7 anos de idade, eu ainda tenho os meus cadernos de desenho, que assim, massa. né? Então, Você ainda desenha, ainda pratica, não? Então, desenho não é igual andar de bicicleta. Desenho é igual música. Se você não pratica... Você perde. Por isso que um grande pianista, violonista, os caras tocam todo dia. O cara treina todo dia. Né? Você vê o Pat Metheny, eu já vi vídeo dele falando, não, todo dia eu faço exercício. Claro. Então, o desenho é assim. Porque tem uma coordenação olho, né, mão, coordenação motor e tal. Então, o que aconteceu é que eu desenhava todo dia na escola, porque eu era daqueles que estava prestando atenção, mas eu estava sempre desenhando. Né? Quando eu fiz essa transição pro ator, eu meio que parei de desenhar e meio que comecei a escrever. Então, eu meio que fiz um pouco essa transição. Nos meus quadrinhos, eu faço o layout das páginas, que é a diagramação, quantos quadros por página, né? O ângulo de câmera, né? Basicamente é uma direção ali. Mas daí storyboard, mais ou menos. E daí eu contrato gente desenhista que desenha muito melhor do que eu, gente talentosa, né? E, enfim, e daí só para, né, fechar essa história... Aí, paralelo a isso, né, eu frequentava uma igreja lá em Osasco, na quebrada no Osasco. Era uma reunião, era numa escola estadual, que daí aos domingos, né, o pessoal se reunia lá. E teve uma vez que foi um pessoal da Jocum, que a Jocum é uma organização mundial de missão, né, de missão para ir, inclusive em lugares perigosos, assim, zona de guerra, missionário mesmo, né? Gente que morre, que perde a vida, que, né, hoje em dia que vai para o Irã, que vai para a China, que vai para Coreia do Norte, assim, ou na África, junto com, né, Boko Haram, lá é uma barra pesada. Mas naquela época era uma coisa assim, poxa, aventura, tá servindo a Deus, era tudo, né? Eu falava, será que era isso? Não. E aí eu tava nessa encruzilhada de o que eu... Sabe, é isso que a gente estava falando do jovem, né? Esse momento do jovem de definição, assim. Uhum. E aí eu falei, bom, eu vou conversar com o meu pastor, né? Vou pedir uma orientação, né? E aí a gente marcou lá um horário e tal, contei para ele tudo isso, falei, poxa, tem esse lado da coisa artística que eu tenho, eu sinto mas também tem esse outro lado de servir a Deus, de ter um desejo de servir a Deus e falar, né, de levar o evangelho, né, as boas novas e tal. E ele falou para mim uma coisa que até hoje eu conto essa história, ele falou, olha, o importante é você ter vindo aqui e buscar a vontade de Deus, porque você podia ter vindo aqui para mim e falar assim, olha, eu quero isso, vamos orar para que Deus abençoe e você está querendo buscar o que Deus tem, qual que é a vontade dele, porque, né, tem um versículo na Bíblia que fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para aqueles que o amam, né? Uhum. O pastor Paulo fala isso. Então, daí eu falei, não, amém, né? E aí a gente fez uma oração, eu acho que não deu 3 meses, a agência que eu fazia comercial, e meu foco já estava no cursinho, já estava no vestibular. A agência do comercial me ligou falando assim, era a L'Equipe, eles ligaram e falaram, olha, a Globo está vindo para São Paulo fazer um teste, porque vai ter uma minissérie que se passa em São Paulo e eles querem atores jovens de São Paulo, você quer fazer? Aí foi. E foi até bom
Mais uma vez o acaso, não é, gente? Que não é. Foi até bom que isso não aconteceu na época que eu estava super focado na coisa do teatro, porque eu acho que eu ia até ficar tão nervoso no teste, que eu já falei, não, eu quero, claro. Daí me deram o texto, obviamente, passei a semana lá, né, sozinho no quarto lá, né, ensaiando. E quando chegou o teste, que foi... Não tinha ainda a Berrine, né? A Globo era tudo ali na Marechal Deodoro, onde era o jornalismo, né? Uhum. E aí eu fui lá, cheguei, tava lotado. Todo mundo que eu vi em teste, acho que todo mundo de São Paulo tava lá. Tinha umas 500 pessoas, assim. E aí, enfim, fui fazer o teste lá. Era o Ricardo Waddington que dirigiu o teste. Eu não conhecia quem era o Ricardo Waddington, né? Era a primeira direção geral dele. Então ele estava dirigindo mesmo no estúdio lá. Super nome da Globo, né? Um grande nome. Ele acho que se aposentou. Enfim, e assim, eu fiz, ele falou, bom, tá legal, e foi super simpático, tranquilo. E ele falou, e aí, faz uma vez, eu fiz, eles gravaram, ele falou, vamos fazer mais uma vez? Eu falei, vamos. Fiz mais uma vez, e daí ele chegou, olhou para mim e falou assim, vai tranquilo. Eu sei que eu fiquei tão empolgado, cara. Era na Marechal Deodoro. Você olhou lá. Não, aí você olha assim, 500 pessoas, vou tranquilo. Não, eu fui correndo, cara. Eu não peguei ônibus. Eu subi a Consolação correndo, de tão empolgado. Gente, essa história já é um filme, Felipe. Sério? Caramba. É verdade. Que lindo isso. Eu ia correndo, aí eu vi um ponto de ônibus, falei, não, vou mais um pouco. Daí cheguei na Paulista, falei, não, agora eu vou até em casa, assim. De tão empolgado que eu tava. E daí, sei lá, deu mais uns dias, uns 3, 4 dias, ligaram, falaram, não, você pegou o teste. E aí, sabe assim, e o que aconteceu? Eu fui ser missionário dentro da Globo. Claro que sim. Entendeu? Mas todos nós temos essa missão. Temos uma missão com Deus, naquilo que a gente escolhe, naquilo que de fato a gente tem. Então ele conciliou aquilo que era do meu coração, o desejo do meu coração, com um propósito, entendeu? Porque, né? Enfim, fiz o meu primeiro trabalho, era uma minissérie chamada Sex Appeal, que lançou toda uma geração de atores, né? Luana, Carolina Dickman, Camila Pitanga, Daniele Winnes, enfim, todo mundo, né? O Nico Puig também. E logo em seguida me chamaram, porque né, a minissérie foi super bem e tal, me chamaram para fazer o protagonista de uma novela das 7, que era Olho no Olho, que na época não tinha... Hoje a audiência é muito mais fragmentada, né? Mas na época era monolítica, era a Globo, então tá numa novela das 7, no caso, jovem, né? E sendo você jovem numa novela jovem, então eu tive uns 15 minutos de bitomania ali, de ter que sair correndo de shopping, de coisa que eu às vezes era meio... Hoje conto do risada, mas na época pra mim foi traumático, assim, era uma coisa tipo, meu Deus, o que tá acontecendo, né? É assustador, né? Mas assim, eu era Que idade você tinha nessa? Eu fiz com 17 ainda eu fiz o Sex Appeal, e eu fiz 18 anos já gravando a Olho no Olho, porque a gente terminou de fazer a Sex Appeal, acho que 2, 3 meses depois eles já me chamaram para fazer a Olho no Olho, que foi no começo, a gente começou em 93 e terminou em 94 a novela. 2 perguntas aqui. A primeira, você falou de vestibular, rapidinho. Sim. Você ia fazer o quê? Fazer publicidade. Publicidade, que é seguir um pouco a linha do teu pai. Isso, mas depois eu entendi que não é arte, entendeu? Você tá, é a lei do mercado, né? E eu tenho muito amigo publicitário, mas assim, eu já li o Edward Bernays e tal. Eu logo entendi que você não tem autonomia, entendeu? Você não... Enfim, tem muito... publicitário que depois vai fazer cinema, que o cara vai se realizar. O próprio Meirelles, né? Ele fez muita publicidade. Tem muito... o Ridley Scott começou como publicitário também. Mas é isso, que o cara vê e fala, eu tenho uma limitação, eu tenho que vender alguma coisa, né? Eu não estou aqui contando a história que eu quero contar. Né? Isso é a história que pediram para contar. E não é nem a história, eu estou para vender produto, eu estou para fazer 30 segundos aí do spot. Você conta e muitas vezes tem até uma coisa ética, às vezes eu não concordo com isso. E eu, mesmo como ator, quando eu estava na Globo bombando, sabe, chegou, eu tive convite para fazer, sei lá, propaganda de cigarro, de bebida, e eu falei não, entendeu? Porque é uma escolha tua, pessoal. Agora, se você está dentro da empresa, né, você está numa agência, você vai falar, não, o cara vai, então tá bom, amigo, vai. Outro quer, o outro faz. Óbvio, né? A segunda pergunta essa fase conseguiu dar algum conforto financeiro? Então, aí, claro, foi... claro que a história também, né? O mundo de caras, né?
Sabemos bem. romantiza bem, mas eu não sei como é hoje, mas pelo menos quando eu entrei, eu acho que no meu primeiro salário na Globo eu ganhava mais na locadora, para ser sincero. Né? Então fui de busão para o Rio, dormi de favor. Né? É engraçado como as pessoas enxergam um glamour que muitas vezes não existe. Mas para mim também... Zero. Pra mim, Estava se realizando. Só de eu entrar Você no pagaria estúdio para ali, ir, né? Só de eu estar trabalhando com as pessoas que eu era fã. Uma escola também, né? E disso, para mim era uma aventura, literalmente, né? Aí depois, já na Olho no Olho, já melhorou um pouquinho. Daí eu consegui comprar um primeiro carrinho. Por quê? Né? A gente teve que vender o carro, né? Então, e tinha minha mãe, tinha o meu irmão, né? Então eu comprei, né? Eu lembro primeiro um Chevette usado, que tinha um furo no chão. aí fazendo os bailes de debutante, aquela coisa, daí eu consegui comprar um Hobby Escort. Tem um baile de debutante, fiz muito. Tá na novela, bailes de debutante. Mas vou te falar, eu gravava 6 dias por semana. Né? Cheguei a gravar... O primeiro mês de Olho no Olho eu gravei... Se o mês tinha 30 dias, eu gravei 29. Gravei inclusive domingo, porque a gente... Né? A novela é isso, é um trem descarrilhado, né? Todo dia é um capítulo no ar, e, enfim. Então... E final de semana só final de semana, não. Mas daí o que acontece? Você acha que em vez de você descansar, você vai pegar 6 horas de voo para ir para Fortaleza, para ir para Rondônia, para o Acre... para faz à noite, né, vira à noite, de madrugada pega voo, sabe, Red Eye, pega aquele voo noturno de madrugada. Então, assim, vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, é punk. Claro, é punk. Eu cheguei a ficar doente lá, ter um princípio de mononucleose ali, de cansaço, assim, de estafa. Porque, de novo, né, ninguém sabe dessas coisas, mas decorar assim, o texto, para estudar o texto. Né, porque, mas é o momento que você tem também de conseguir ganhar, e isso que eu falo, né? Às vezes, sei lá, se a emissora tivesse realmente, né, falando, não, vamos pagar melhor, assim, o cara não precisa ficar fazendo baile de debutante ou ficar fazendo boate. Às vezes a gente ia pro interior, sei lá, de Minas, fazia 4 boates na mesma noite. Começava 10 da noite e terminava 6 da manhã, rodando, às vezes, 300, 400 quilômetros, assim, de fazer de boate. Então não é... Para fazer presença. Fazer presença. Então, assim, não é fácil também, né? Mas aí consegui comprar um Escortezinho Hobby, né? Aí, já saiu do Chevette. Zero, já saí bem... Escort Hobby era aquele meio azul clarinho, né? Era o mais simples, básico, né? 1.0. 1.0 vidrinho Era manual, fofo, mas era fofo. zero, e era um Escort. Aí comprei, dei pra minha mãe. E nisso, fazendo a novela, era protagonista lá na Globo, né? Eu, na época, estava morando ali de favor ainda no Largo dos Leões, lá no Maitá. Pegava ônibus para ir lá para a emissora, no Jardim Botânico. E várias vezes eu estava lá no ônibus. Pelo menos do Maitá para o Jardim Botânico é pertinho, não era no Projac. Porque ainda não tinha Projac, né? A gente gravava na Taikon, que era na Barra, né? Sim. E aí o povo já te parava na rua, né? Então, não, mas é engraçado, porque eu via que eu tava bombado na época, né? Aquela coisa. Você fala, será que é ele? Então eu vi as pessoas falando assim, não é possível que o cara que tá pegando ônibus, não é o cara. Sabe assim? É muito parecido. Tipo o Keanu Reeves no metrô de Nova York. Mais ou menos, as pessoas não conseguiam conceber que falam, não é o cara que tá na novela, ele não pode estar aqui comigo pegando ônibus. E ele literalmente, eu não tinha carro. Então assim, e aí quando eu consegui já, né, mais 2 mesinhos de trabalho ali, juntei mais dinheiro, comprei um outro Escort Hobby, dei pro meu irmão conseguir trabalhar. Depois que eu fui comprar um carro para mim, assim, né? Mas é isso, né? Eu acho que... Nossa, que história linda sua. Tem umas coisas que eu atribuo muito a esse temor a Deus, assim, sabe? Depois, porque inclusive teve um momento que eu fiquei afastado, né? Que eu fiquei rebelde, vamos dizer, que eu me afastei da igreja, que eu vi como o temor, né? A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quando você teme, você escolhe melhor, você deixa de fazer burrada, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho amigos que, inclusive da classe artística, que morreram aí sim de usuário de droga, entendeu? Então, se você tem, né, você tem um princípio moral maior do que a tua decisão, você fala, não, né, porque o conceito de Deus é que, além de ser Deus, criador de todas as coisas, mas é que ele estabelece um princípio moral, né? Então, é o que o Nietzsche, quando o Nietzsche falava... São básicas, né? Quando o Nietzsche falou no século XIX que Deus está morto, que a esquerda fala, não, sim. Ele não estava falando, ele estava
chegando a uma constatação que o iluminismo, um século antes, com o racionalismo, com, né, o reducionismo... Então ele falou, o que acontece? A gente tirou da sociedade aquilo que sempre foi né, a base da sociedade, e isso faz com que o quê? Com que cada um tenha que ser o super-homem, tenha que criar um sistema um sistema ético para si mesmo. Agora, imagina cada ser humano criar e convenceu... E quem somos nós para você? O que a gente sabe? O que cada um de nós sabe para criar? E aí cada um vira um deusinho de sua própria vida, entendeu? E aí o que ele falava, que ele já falava que isso ia trazer um banho de sangue. Dito e feito, 40 anos depois na Europa a gente estava tendo a Primeira Guerra, 40 menos. Você estava dando um banho de sangue na Europa. Né? E depois repetiu na Segunda Guerra. E usam isso, né? Hoje alimentam esse vazio dando a entender que é uma liberdade, né? Exato. Vendem como essa liberdade. Liberdade, não tem absolutamente nada. Né? Assim, querem ver a cisânia, querem ver... Todos podem de falar fato, o que querem. Fragmentação social, Mas humana. é porque é muito mais fácil você controlar um povo fragmentado, inclusive de si mesmo, sem a sua própria imagem. Identidade. Né? Já dizia Napoleão Hill, né? Por exemplo, o Império Britânico, né, eles dominaram a China. Então você fala, como que uma ilhota, dominou, né? A China já era enorme naquela época. O quê? Viciaram, a tal da guerra do ópio. Viciaram os chineses com ópio. E as pessoas alienadas, elas não pensam, né? Quando você para de pensar, você não enxerga o que realmente acontece. Exato. E um povo que falava o mesmo idioma há 5.000 anos. Sim. Né? A China. Não, e que descobriram a pólvora, que é uma cultura, né? Mas então... Muito mais do que milenário, né? Então, assim... o buraco é muito embaixo. Eu não sei se vocês querem entrar nesse tipo de assunto. Eu adoro, a gente ficaria aqui horas. Eu vou lá cortar com machado, como diz o Ronaldo aqui, essa história fala. né? Essa história toda aqui, certinha, De repente, Felipe cai na Fazenda. Inclusive, eu estava lá na época. Como foi para você participar de um reality tão conturbado, porque a Fazenda é um bando de gente. Já que a gente está falando dessas questões. Eu posso falar também que eu trabalhei lá, assim, é um bando de gente doida no sentido, assim, né? Cada um com a sua personalidade, confinado ali, sabe lá, meu Deus, o que vai ser, né? Vamos traduzir o doida para não ter problema de hater, né? Não tem hater, gente doida, pessoas, cada um são pessoas. Com uma origem, com uma educação, Exato. Com valores diferentes e tal. Mas tinha Nicole maravilhosa, fala com a minha mão. Não, na verdade, eles, né, eles mandam um psicólogo para te traçar o teu perfil psicológico, né? Um psicólogo foi na minha casa. Eu acho que eles tentam exatamente pegar pessoas diferentes para ter conflito, né? Porque a graça desse tipo, né? A mecânica desse tipo de programa é em cima de conflito, né? E assistindo o Felipe, ele estava lá assim, meditando. De uma serenidade. Sereno. Assim, o pau comendo, assim, um nível de estresse assim, alto. Cara, e ele soberano, ganhou 3 carros. Sim. Ganhou também o que tinha que ganhar, eu ganhava. Pacote de dinheiro lá. Chegou um momento que eles nem me deixavam mais participar de coisa, porque... Mas foi um desafio bacana. Assim, que lição você tirou disso? Para a gente resumir bem. Deixa eu emendar. Do nosso ponto de vista, é aqui onde eu digo que, dentre as várias facetas tuas, que a gente vê de fora como espectador, mesmo com o olho um pouco mais atento, que você gerou impressões extremamente positivas, éticas, corretas, de valores, enfim. Que eu acho que não deixa de ser essa questão missionária, essa questão de você demonstrar Deus da sua forma. Cada um de nós foi uma sementinha boa, né? lá, eu lembro. Então, deixou um legado super bonito. O que eu vou começar pelo fim, né? O que eu aprendi depois, primeiro assim, que o público adora, né? Eu não sabia, né? Eu sempre fiz novela, não sabia, né? Como as pessoas gostam desse tipo de programa. E eu acho que elas gostam exatamente para ver a humanidade, para ver como as pessoas reagem, né? Quando teve o primeiro reality no Brasil, que foi a Casa dos Artistas, eu estava morando fora, eu estava morando em Los Angeles. Quando eu voltei para o Brasil, eu peguei ainda um finalzinho da mídia falando mas eu não peguei eu sei que foi uma febre, mas eu não vivi isso, porque eu estava fora. Então eu já não tive esse impacto da rede social. Daí quando começou BBB no Brasil também, nunca assisti BBB. Daí quando começou a Fazenda também,
nunca como espectador me interessou, assim, né? A mim também não. Então, eu estava contratado da Record, né? Eu estava fazendo uma novela na época, Os Mutantes. Começou como Caminhos do Coração, depois virou uma trilogia e tal. Mas, desde o primeiro ano da Fazenda, eles sempre me chamavam. Todo ano eles me chamavam. Eu estava no ar fazendo novela, eles estavam me chamando para fazer, porque é outro departamento, enfim. E eu falava, putz, o que eu vou fazer lá? Eu não me via lá, entendeu? Para mim sempre teve uma coisa artística, né? Eu sempre falei, não tem nada a ver comigo, o né? artístico tem o porquê, né? Exato. Fazendo uma coisa mais... A pessoa vai te ver ali do jeito que você tá. E eu nunca gostei dessa coisa da cultura da celebridade, de tipo, né, capitalizar em cima de fofoca, de escândalo. Nunca gostei dessas coisas, sabe? Assim, terminar namoro, sair na capa da revista, começar namoro, sair na capa da revista, nunca. Eu aprendi logo cedo na minha carreira. Inclusive, né, o Tony Ramos, na época, me deu esse conselho, porque quando eu fiz a Olho no Olho, eu namorava a Patrícia de Sabril. Eu comecei a namorar ela antes da novela. Né? Na verdade, a gente namorando, eu apresentei ela, né, pro Ricardo Waddington e ele gostou dela e falou, quer participar da novela e tal. E eu achava que ela ia fazer um outro papel. E daí teve uma vez que, antes da novela começar, a gente no Rio, ele chegou para mim e falou, tem uma notícia para você. Eu falei, qual? Ele falou, a Patrícia vai fazer a Cacau. Eu sabia que a Cacau ia ser minha par romântica. Na hora eu já falei, putz, eu acho que vamos ter problema, assim, sabe? E de ter feito. Primeiro que a gente era muito jovem, né? Não tinha maturidade para lidar com essa coisa de casal midiático. Sabe, bombardeamento, assim, de pressão, de milhões de coisas. A gente acabou terminando o namoro, né? Então, isso já foi uma primeira coisa que... Daí o Tony me falou assim, cara, a minha profissão é a minha escolha. Não é da minha família, né? Não é da minha esposa. Então, eu preservo a minha família. Então, a partir de então, eu sempre procurei ser muito low profile, assim, em quem que eu namoro, né? Porque... Não precisa... Ele é incrível. Aliás, o Tony é unanimidade, né? Por que isso? Porque o ser humano, às vezes, tem uma curiosidade natural, mas que, às vezes, ela pode ser mórbida, né? Ela pode extrapolar... E as pessoas acabam esquecendo que você é um ser humano com sentimentos e tal. E hoje, então, e é uma objetivação, entendeu? Você vira um objeto, assim, né? Enfim... somos falíveis, né? Sim, então, claro. E na hora que você falha, você mas é esse prazer de construir, de idolatrar e daí da queda, né? Que nos Estados Unidos tem muito disso, né? O artista que, mas o pessoal tem o prazer em ver subir e o prazer em ver cair também. Então, assim... E a queda solitária. Não. A queda é super solitária. Muitas vezes tudo é solitário, porque às vezes na subida tem um monte de chupim que não é a gente de verdade, mas né? Não é você. É um sozinho relativo. Né? Enfim. E então... Eu não me via muito nesse programa, mas daí que aconteceu? Né, o meu contrato, né, com a Record estava terminando, eles todo ano, né, tipo, não pressionando, mas assim, querendo que eu fizesse o trabalho, e eu acho que eles falaram, bom, quando chegar da renegociação do contrato, ele vai aceitar. Simultaneamente, a Band me convidou para apresentar um programa em São Paulo, né? Para mim, eu falei, vai ser uma oportunidade de ficar em São Paulo. Se quiser, não né? Acredite se quiser, que era um programa que eu assistia na Manchete quando eu era criança, que eu era fã, que era o Jack Palance que apresentava, legal. Né? Believe It or Not e tal. Exatamente. Né? Como é que é a vozinha, Ronaldo? Acredite, se quiser. Se quiser. Exato. Versão brasileira. DKS. Era para acontecer. Agora, essa jornada toda sua que a gente conheceu aqui um pouco, né? Se você fosse escolher um gênero, já como roteirista, se você fosse escolher um gênero para o filme da sua vida, qual seria? É engraçado, né? Porque as pessoas vão falar, cara, o cara se vê dessa forma, né? Mas para mim, até também por eu ter visto criança, é um filme que até hoje, se tá passando, eu paro para ver e choro. Toda vez é Rock Lutador, assim. Fabuloso. Maravilhoso. Fabuloso. Ali tem muito da jornada do herói. Purinho. Eu acho que tem muito da música que o Sylvester Stallone conseguiu de fato colocar, que depois vários outros, Spielberg foi um craque nisso. E a história não tem como não comover. Né? E, inclusive, um dos meus quadrinhos, chamado Knock Me Out, eu faço uma homenagem explícita, né, ao rock ali. Eu coloquei, o meu personagem tem um pôster do rock assim, no quarto. Assim. Legal. Tem trilha sonora no quadrinho também. Né? Aí a trilha, já que você falou. Desculpe.
A trilha... É que assim... pra falar, não? As histórias, eu acho que se misturam. A história do Sylvester Stallone com a do Rocky, né? Sim. Então... Tem vídeo dele, ele contando vendido como... o roteiro... Vendido vendeu cachorro, depois comprado de novo o cachorro. Quer dizer, vendeu história. por 50 e comprou Sim, por 15 sim. mil, né? Enfim, de acreditar tanto no Sim, projeto sim. que abriu mão de um cachê melhor. Não, né, e me de inspirou vender nessa minha caminhada de escrever também. É muito em cima, é muito assim, poxa, se o Stallone conseguiu, se depois também o Matt Damon conseguiu escrever, né, o Good Will Hunting lá, o Gênio Indomável, ele, o Ben Affleck. É isso, a gente precisa de modelos, né? A gente precisa de referência de alguém que conseguiu, né, se balizar nisso. E principalmente assim, quando você trabalha como ator, você ajuda a contar a história de um autor, de alguém, não é a tua história, né? Você colabora. Quando eu comecei a contar as minhas histórias, é exatamente o que eu quero, né? É a ética que eu quero passar, é a emoção que eu quero passar. Então, muita gente me pergunta, pô, mas você abandonou sua carreira? Não, né? Inclusive, esse ano vai sair um filme da Brasil Paralelo, que eu participei, o primeiro longa ficcional deles. Ai, gente, adora. Tem o filme que a gente... Já estivemos algumas vezes lá. É, muito legal. O filme que eu, né, o Rodeio Rock, que eu coproduzi também, né? E atuo como ator também, mas que para mim é uma das maiores realizações, né? Eu já vi assim cortes, né? Mas ver na tela o filme e principalmente ver, eu quero, né, sentir as pessoas, enfim. Mas então assim, ansiosa já. Essa caminhada de produzir conteúdo e levar histórias que vão inspirar. E eu sei, por exemplo, esse aqui eu tenho eu guardei, né, sempre guardo mensagens que me tocam, assim, num menino, ele, sei lá, deve ter uns 13, 14 anos, falando que ele chegou a pensar em suicídio e que, lendo a revista, fez com que ele reavaliasse. Então eu falo, se alguma coisa que eu escrevi teve um impacto nesse sentido, para mim isso vale mais que qualquer coisa, porque não tem preço isso, entendeu? Toda hora na rede social. Não tem preço. Se você ajuda uma pessoa com uma frase, já tá... Exato. Então, assim, agora eu quero falar também, vender o super peixe que é... Eu quero saber. O Lambo. Vai lá, o Lambo. O Lambo, que é? Então, ao longo eu comecei em 2015, né, lancei o Aurora, depois Comunhão, enfim, eu lancei basicamente um por ano, já tenho 6, todos adultos e sempre o pessoal, os pais que leram, gente que muitas vezes nunca leu quadrinho na vida, leu, gostou, falou, pô, parece um filme. Eu falo, mas é um filme. É um filme só que no papel. E eles falaram, poxa, mas e para criança? Né? Você não vai fazer para criança, e para criança, para criança. E muita gente pedindo, mas, de novo, eu precisava ter algum elemento que me motivasse. Não era simplesmente, porque estão pedindo, né? Isso é lindo, isso é muito legal. A motivação é muito legal. Tem que vir de algum lugar orgânico, natural e tal. Do Yorkshire. Então, e aí o que aconteceu, né? Em 2019, a minha mãe faleceu. Aliás, muito tempo depois da calcificação da válvula mitral. Exato. E ela tinha um cachorrinho, né? Eu cresci com um cachorro, mas esse cachorro ela que comprou, porque inclusive eu estava morando no Rio, era dela, né? O cachorro chama Rico, o cachorrinho. E eu adotei, obviamente, né? E esse cachorro não dá nem para explicar o que ele representou para mim no luto da minha mãe, né? E até hoje, né? Meu irmão, sei lá o que ele é. É um anjo, né? De alguma forma. Enfim. E aí eu falei, eu já sei a história que eu vou contar, né? Então ela junta o amor que a gente tem pelo animal, a relação que a gente tem com o cachorro, né? Claro, com pet em geral, mas especificamente com o cachorro, assim, que isso é milenar, como que o ser humano tem essa simbiose com o cachorro, né? Desde do paleolítico, assim, um amor gratuito, né? De ser desprendido, genuíno. Então tem isso, eu quis colocar no quadrinho, para quem tem cachorro, essa coisa, por exemplo, ele sabe a hora da comida. Ele sabe. Eu tô assim, ele começa, ele levanta e começa a me encarar. Eu olho no relógio, 5 da tarde, ele sabe. Praticamente pede. Ele sabe, comida. Mas é assim, eu fico assim, caramba. E é engraçado porque minha mãe falava assim, ele entende tudo. Eu falava, mãe, o cachorro. Mas ele entende tudo, literalmente, entendeu? Então, isso eu quis colocar na história, que eu acho que quem tem cachorro vai gostar demais de ver esses detalhes, assim, de como
como eles se relacionam com a gente. E daí tem essa coisa dele na história ser um anjo no sentido de ajudar o dono a ter uma família. Então, tem um arco de Encontrar anos uma aí. garota, né? Aí eles se casam, a ter filhos, daí os filhos... enfim, não vou dar mais spoiler, mas assim, então tem uma série de elementos que é muito, muito, muito legal. Assim, eu tô feliz demais, né? catarse.me/LamboHQ, né? O link tá aqui, é só clicar. E só para explicar para o pessoal o que é isso, é uma pré-venda, basicamente, só que você comprando agora, né, que é o momento. Para que você faz isso? É para levantar basicamente o custo de produção, né? Porque ainda é quadrinho, mas ainda é caro, pessoal, né? Então, e você, durante esse tempo do crowdfunding, do financiamento coletivo, por exemplo, quais são os benefícios? O nome de todos os colaboradores vão na revista, você vai ter o teu nome. No mínimo, você comprou lá, né, tem várias categorias, várias cotas. Né? Você pegou a mais simples, só a revista, o teu nome vai estar lá. Agora, daí tem várias coisas. Você pode ter camiseta, você pode ter vários combos dos meus outros quadrinhos, né? Estão todos juntos lá. Né? Você pode selecionar, eu quero o Lambo e mais o Aurora. Eu quero o Lambo, o Aurora e o Caos. O Lambo, o Aurora, o Caos e o Ômega. Enfim, até todos. Tem convite para a festa de lançamento que vai ser na Le Burger, que é um momento super legal. Nos outros eu sempre fiz, porque as pessoas se conhecem, né? Tem uma oportunidade da gente conversar, tirar foto. E a mais legal é virar um personagem na história. Então você imortaliza, de certa forma. Por exemplo, no último que eu fiz no Ômega, teve marido dando para a esposa, coloca minha esposa lá, manda a foto, e depois a pessoa vai ler, vai se ver ali e fala, poxa, então isso é legal demais. Então, além disso, de você virar um personagem, eu também criei uma outra categoria que é você e o seu pet. Essa só tem 5 disponíveis. Né? Então você e o teu cachorrinho vai poder estar lá, né, imortalizado. E legal falar pro pessoal também que você pode dividir em 6 vezes no cartão, que, enfim, né, afinal de contas, isso ajuda muito. Então, assim, eu incentivo muito o pessoal a participar, colaborar agora, porque realmente é isso, é literalmente para pagar os artistas, para pagar a gráfica, tem todo o custo, né, de levantar essa produção. E a qualidade do material é espetáculo. Sou eu que estou falando, que eu vi. Obrigado. Não, obrigado. Um homem detalhista falando, de bom gosto. A qualidade é realmente excepcional. A qualidade gráfica, o desenho, os seus parceiros, o colorista e o desenhista. Modéstia à parte, eu procuro fazer um material aqui no Brasil que não deixa dever a nada ao internacional, sabe? Não tem essa coisa de complexo de vira-lata aqui do Brasil, da gente... Eu quero que... E quando eu lancei o Aurora, o primeiro estava na FINAC, estava na Livraria Cultura, agora eu prefiro vender diretamente através das minhas redes, mas eu coloquei e eu falava assim, eu quero que esteja do lado do gringo e tenha a mesma qualidade editorial, papel, né? Por exemplo, você vê com verniz e... Para isso, fazer é o material que eu gostaria de comprar. Assim. Então, eu sou chato nisso, que eu quero, né, entregar para as pessoas a melhor coisa que eu posso fazer. Assim, né? E isso, os artistas que eu trabalho, todo mundo trabalha para a Marvel, para a DC, para o mercado europeu também, é gente de primeira. Assim. Poxa, eu te parabéns. cortei na hora que você ia falar da trilha sonora. Porque a gente está encerrando, mas eu tenho duas perguntas. Uma é qual que seria a trilha sonora da sua vida, aquela música que te inspira, assim, que você ouve e fala... Te marca. E, enfim, pode ter sido do lado de trás, pode ser uma música de agora, enfim. Essa parte eu vou até filmar, porque eu coloco de corte. Tá. Vamos pegar, então... Será que eu falo uma música para o pessoal conhecer ou uma que o pessoal conhece mais? Assim? Não, a sua é a música que... É sua, é você, é que te representa, que te toca, enfim. Eye of the Tiger. Tá bom, pode ser, né? Não, vou pegar uma... A Gonna Fly Now, que é a música instrumental do rock, né? Que é aquela do Bill Conti. Essa é uma música que toda vez que eu ouço me dá vontade de sair correndo assim, e treinar, sabe assim? É aquele que ele corre a música da corrida dele, em todos os filmes. Na Filadélfia. Exato. Gonna Fly Now. Fabulosa. É muito motivadora. E a gente deixa registrado aqui uma frase que você escreve para ser uma frase de inspiração para as pessoas. Qual seria a sua frase? Essa, pelo jeito, está na ponta da língua, hein? Essa tá.
Eu tenho mais uma pergunta, mais um comentário, Dani Duff. Assina, Felipe. Sim, tudo bem que do apóstolo Paulo... Tudo bem, mas- Não, isso aqui é Jesus. Jesus que falou, né? Fabuloso. Que fabuloso. E essa é a sua frase. É uma das milhões, né? Porque na Bíblia toda frase é inspiradora, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu gosto muito do detalhe que ele fala, ninguém vem ao Pai. Ele não fala ninguém vai ao Pai, porque, né, vem, ele está dirigindo a ele mesmo, porque ele e o Pai são um, né? Jesus também é Deus. Então, é João 14:6 e gosto demais desse versículo. Felipe, já que a gente está falando de celebrar, enfim, que a vida são celebrações, Sim. etc., Casa Mediterrânea está presenteando você com um vinho que tem muito obrigado. protagonismo. Poxa, que Para bacana. você servir para aqueles que você gosta. Que belo vinho, É um hein? vinho especial da Sicília. Titília, olha que bem aqui. Desde a estreia do Longa, né? Que Pois bacana. pois Tá. é. Muito obrigado. Imagina, com um enorme gosto, enfim, um vinho bastante especial, com muita personalidade, como é a sua. Obrigado, eu agradeço demais. Obrigada pela sua participação. Essa foi mais uma história para te inspirar. Acompanhe a gente nas redes sociais, siga no nosso Instagram e se inscreva no canal youtube.com/podeprotagonizar. Até a próxima. Tchau.